emergente, é sobre paternidade. E nós que atendemos, nós que vivenciamos os bastidores de muitas vidas, o que nós identificamos é que esse assunto precisa ser um assunto em pauta, porque a definição que você tiver a respeito do seu entendimento, a respeito da paternidade de Deus sobre a sua vida, de quem Deus é para você, vai determinar a identidade de quem você é, a sua ótica, ao seu entendimento. Aquilo que nós entendemos de quem é Deus, a nossa ótica correta de quem Deus é, nos trará uma ótica correta acerca de quem nós somos e de quem os outros são. É por isso que a paternidade, ela precisa ser bem resolvida para nós. Quer queira, no âmbito natural, entre relacionamento de pais e filhos, ou seja, na questão paternidade espiritual. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa nos ministrar profundamente no nosso coração, para que possamos ser alcançados por essa verdade. O que significa o conceito paternidade bem resolvida, ou algo bem resolvido? Estar bem resolvido sobre este assunto em relação aos seus pais, mesmo que você não tenha desfrutado adequadamente deste nível de relacionamento. É eliminar as pendências, memórias doentias e sequelas presentes, frutos das complicações no relacionamento com seus pais. É prosseguir mediante a cura divina do nosso Pai Celestial. O conceito paternidade bem resolvida também está ligado à sua percepção sobre Deus. Aprofundar a sua imagem de Deus, retirando da sua ótica toda distorção e limitação que influencia no seu relacionamento íntimo com Deus. Chegou a hora de ter uma paternidade bem resolvida. Amém? Chegou a hora de nós termos uma paternidade bem resolvida. Eu creio que essa mensagem, ela vem de encontro com as necessidades emergentes na vida da igreja, na vida do homem. Eu estava em um seminário algum tempo atrás e eu tive acesso a uma pesquisa local do sistema penitenciário. E a informação era que 95% dos detentos daquele lugar não conhecia o seu pai. 32% não conheciam a mãe. Quando nós entendemos de que os relacionamentos familiares, sendo a família como uma célula mãe de uma sociedade sadia, eu creio que essa intimidade, esse relacionamento, esse sentimento paterno, ele determina o futuro de uma geração. Você que é pai, você que é mãe, eu quero dizer que uma das maiores responsabilidades para nós hoje é cuidar de uma criança, é de trazer ensinos. Mas entenda que você não foi chamado para ser, eu e você, nós não fomos chamados apenas para ser pais dos nossos filhos. Nós fomos chamados para ser pais de gerações. E é por isso que esse assunto, para falarmos de paternidade humana e o relacionamento dos pais para com seus filhos, usaremos uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, onde eu quero aqui dividir essa palavra em duas partes, falando sobre paternidade humana
e paternidade espiritual. O texto, a narrativa, está em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, você pode ler com calma na sua casa, mas fala a respeito de um pai e 2 filhos. O mais novo chega para o pai e diz: olha pai, me dá parte da herança que me cabe, que eu quero viver a minha própria vida. Aquele filho, ele chega para o pai, ele pede parte da herança, e ele diz assim: eu quero viver uma vida independente. E a Bíblia fala que este homem, esse pai, ele deu a parte que cabia ao filho, e ele, uns dias depois, ele foi para longe da casa do pai. A Bíblia fala que ele foi para um lugar distante, longínquo, aonde ele começou a usufruir a suposta liberdade, e ele gastou toda a fortuna que ele tinha, e ele começou a passar por dificuldades na terra onde ele habitava, chegando ao ponto, ele trabalhar cuidando de porcos, e desejava comer aquilo que os porcos, as comidas que os porcos comiam. Ele desejava comer, ele nem aquilo ele podia comer. E ele caindo em si, naquela realidade, naquela vida independente, ele diz: meu Deus, eu sinto saudade, eu quero voltar para a casa do meu pai. A Bíblia diz que ele, caindo em si, ele volta para a casa do pai, e o pai o esperava com compaixão. A Bíblia fala que o pai recebe o filho, troca as suas vestes, coloca um anel no seu dedo, coloca as sandálias nos pés, mata o novilho melhor que tinha e faz uma festa, porque aquele filho que estava perdido, ele foi encontrado. Mas naquela casa tinha um irmão mais velho, e a Bíblia fala que o irmão mais velho, por mais que ele permaneceu com o pai, ele não conhecia o pai, ele não tinha intimidade com o pai, e ele não gostou muito da ideia, e a Bíblia fala que ele se irou, ele questionou os servos: o que está acontecendo? Ouviu um barulho de festa, estava festejando a volta do irmão, mas não houve alegria no seu coração. E é dentro desse contexto, dessa parábola, que eu quero aqui caminhar em alguns pontos muito importantes com você, resolvendo os relacionamentos com os pais. Primeiro aqui a questão paterna, a questão paternal humana, ou seja, nós precisamos reconhecer os reais motivos da desconexão com seus pais. A Bíblia fala ali em Lucas, no capítulo 15, versículo 13: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. O primeiro ponto: reconheça os reais motivos da desconexão com seus pais. Sabemos que no caso da parábola, o filho aqui, ele se distanciou do pai por rebeldia. Porém, há uma quantidade enorme de filhos que se distanciam por se sentirem feridos pelos seus pais. Ou seja, não é apenas a distância geográfica, mas existe uma grande lacuna entre pais e filhos dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma casa. No primeiro momento, tanto o pai como a mãe são responsáveis pela saúde emocional e posteriormente espiritual dos seus filhos. Ambos são fundamentais em suas funções. Pai e mãe, e são funções intransferíveis. Analisa só, o pai, ele produz na vida do filho 3 aspectos fundamentais: direção, limite e segurança. Por sua vez, a mãe produz na vida dos seus filhos vínculos, nutrição e organização. Em todas as áreas, os nossos pais são responsáveis nessa iniciação em relação à vida. Uma das lições mais importantes em relação à vida é sobre a intimidade. A intimidade é a maneira como deveríamos estabelecer nossos relacionamentos, é
ter o coração conectado às pessoas da nossa vida. Como este aprendizado deveria chegar a cada um de nós, por meio da intimidade com os nossos pais. Quando o nosso coração se une ao dos nossos pais, na infância, e continua assim, até o início da juventude, isso se transportará para todos os outros níveis dos nossos relacionamentos, ou seja, para a vida. Quando isso não acontece, crescemos com uma imensa lacuna emocional, pois não aprendemos o caminho da intimidade. Com isso, a menos que algo aconteça para mudar essa condição, colheremos certamente duras consequências. Uma das mais importantes lições, há uma frase que diz assim: uma das mais importantes lições que deveríamos ter aprendido dos nossos pais é sobre a intimidade nos relacionamentos. O moço da parábola decidiu sair de casa, não havia mais conexão com o coração, com o seu pai. Aí eu pergunto a você, no seu caso, qual é a sua história? Qual é a minha história? Por que aconteceu a desconexão em relação aos seus pais? Em primeiro lugar, a desconexão com os pais é emocional e depois é física. O segundo ponto, reaja contra as disfunções emocionais adquiridas. Olha o que diz lá em Lucas 15, a parte B do versículo 13, versículo 14 e 15. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Entenda, querido, chegou um determinado momento na vida daquele filho, que ele desejava comer aquilo que os porcos comiam, mas ele nem podia, nem isso ele recebia. As disfunções emocionais adquiridas por causa dos conflitos com os pais podem ser, toma nota aí, quando os pais são exigentes, os filhos são solitários. Quando os pais são separados, os filhos são frágeis, há uma lacuna de identidade. Quando os pais são rígidos, os filhos se tornam insensíveis. Quando os pais são isolados, os filhos são superficiais. Quando os pais são superprotetores, os filhos são medrosos. Quando os pais são frios, insensíveis, os filhos se tornam carentes. Há uma distorção na sexualidade. Quando os pais são liberais, os filhos se tornam inconsequentes. Quando os pais são consumistas, os filhos são materialistas. Quando os pais são desleais, os filhos são rebeldes. E quando os pais são disfuncionais, os filhos são codependentes. Não podemos negligenciar o fator hereditariedade familiar. São frases do pastor Cote. Adquirimos tanto doenças e limitações quanto boas influências. Está em nossas mãos decidir o que pesará mais na nossa história. Quando você ouve falar de herança, o que vem à sua mente? Para pensar um pouco aí. Você fala assim, o fulano ganhou uma herança. Você não pensa em uma coisa boa? Dinheiro, propriedade. Olha, o fulano está para ganhar uma herança. Mas deixa eu dizer algo para você, herança é tudo aquilo que cai no nosso colo. Ou seja, pode ser coisas ruins. Heranças de comportamentos, heranças na quais os nossos avós, os nossos pais, e daqui a pouco nós mesmos estamos passivos disso, de ter um comportamento limitador a partir daquilo que nós aprendemos, sentimentos
atitudes, comportamento limitadores. Isso pode bater a nossa porta como herança da nossa família. Agora, uma frase aqui que eu acho importante: comparativamente, podemos afirmar de forma geral que a ênfase bíblica na responsabilidade pessoal é 70%, enquanto nas heranças é 30%. Ou seja, não depende daquilo que nós recebemos, das influências que nós recebemos. Está nas minhas e nas suas mãos a decisão, o que nós vamos fazer com tudo isso. Há uma frase que diz assim: não podemos fazer da herança dos nossos pais um pretexto para a nossa irresponsabilidade. Ok, o meu pai agiu assim, os meus avós agiram assim, mas eu tenho a escolha, a decisão de pensar diferente e de fazer diferente. Eu não vou responsabilizá-los, eu vou me responsabilizar pelas atitudes que eu preciso tomar a partir desse ponto. Outro ponto aqui: decida acertar as pendências. Querido, isso aqui é reconciliação. Olha o que diz o capítulo 15, versículo 17 a 20 de Lucas. Caindo em si o jovem, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Entenda aqui que ele, caindo em si, ele teve o entendimento que aquilo deveria acontecer. Ele pensou, ele projetou e ele se levantou e foi. Sabe que muitas vezes acontece, a gente até pensa, a gente até acha que isso é importante, mas nós não nos levantamos e tomamos uma atitude, uma ação para acertar algumas pendências que vão determinar as nossas vidas, o nosso futuro. E aí entra o perigo do ressentimento. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha a tradução, Hebreus 12, 15, na tradução A Mensagem, diz assim: não deixe que a erva daninha da amargura se espalhe. Uns poucos de espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. Você concorda com isso? O perdão, perdoar não é esquecer, mas permitir que alguém renasça em sua vida. Há um axioma que diz assim: aquele que não perdoa, repete. Eu não sei se você já conheceu algum caso, a pessoa muitas vezes poderia até falar do pai: meu pai fazia isso com a minha mãe, meu pai bebia, meu pai fazia isso, eu recriminava essa atitude e eu não perdoo ele. Daqui a pouco ele está repetindo as mesmas atitudes do pai, porque quem não perdoa repete. Examine-se, como está o seu coração em relação a seus pais? Há ressentimento? Sabe o que significa ressentimento? É a atitude interna de remoer o passado e perpetuar sentimentos hostis. Há indiferença? Indiferença é a atitude de ignorar o outro. Há retaliação? Retaliação é a atitude de revidar por diversas posturas um sentimento de dor. Há ódio. Ódio é o estágio mais grave na esfera dos relacionamentos. Não continue com estes sentimentos no teu coração, querido.
Essa é uma palavra de Deus para mim, para você. Sabe, queridos, talvez essas palavras estão chegando como uma flecha no seu coração. Talvez essas palavras venham fazer um agitamento, causar um agitamento no seu espírito. Por quê, pastor? É porque talvez Deus, Ele está permitindo cura para o seu coração essa noite, restauração para o seu coração essa noite, um novo tempo na sua vida, na sua história. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Você faz uma oração como você quer um novo tempo para a sua vida? Amém? Eu quero. Faz uma oração aí comigo, repete comigo assim: Senhor Jesus, agradeço a Ti pelas coisas boas que recebi dos meus pais. A partir de hoje, abro meu coração para perdoar meus pais daquilo que feriu meu coração. Peço perdão por qualquer sentimento e comportamento em relação a eles que sejam contrários à Tua palavra. Cura meu coração e me liberta de todas as prisões relacionadas ao meu relacionamento com os meus pais. Naquilo que for possível, me ajude na reparação, e aquilo que eu não posso fazer, entrego nas Tuas mãos. Recebo a Tua cura para todos os outros níveis de relacionamentos na minha vida, em Teu nome, Jesus. Amém, amém. Essa oração é verdadeira no seu coração? Então aplauda o Senhor por ela. É um tempo novo para nós, é um tempo de reconciliação, é um tempo de recomeço, de renovo. É por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui, é por isso que o Senhor nos chama para esse recomeço. Recomece, é o quarto ponto aqui, recomece o seu relacionamento com os seus pais. Olha o que diz o versículo 20 e 22 do capítulo 15 de Lucas. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Recomece o seu relacionamento com seus pais. Pastor, o senhor não conhece a minha vida, meu pai não merece. Nem eu e nem você merecíamos o amor do Pai, mas Ele nos amou tanto que deu o seu melhor, o seu único filho, por amor a você, por amor a mim. Nós não merecíamos, foi de graça. Nós só estamos aqui, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. É por isso que, independente qual seja a sua história, recomece, celebre cada pequeno avanço. Amém, queridos? Agora nós vamos entender um pouco sobre resolver o relacionamento com o nosso Deus Pai. Falamos agora sobre o relacionamento entre os nossos pais terrenos. Agora eu quero falar um pouco sobre os nossos relacionamentos com o nosso Deus Pai. Quase que inevitavelmente transferimos o conceito que temos dos nossos pais para Deus. Possivelmente que a forma que relacionamos com o nosso Pai na horizontal, nos relacionaremos com o nosso Pai na vertical. Por isso, primeiro, supere a insensibilidade espiritual. Olha o versículo 25 e 26. E o seu filho mais velho estava no campo quando tudo isso aconteceu. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? Querido, supere a insensibilidade espiritual, supere a religiosidade.
dogmatismo espiritual, o cansaço, a exaustão, a culpa crônica, ou o perfeccionismo, ou a incapacidade de perdoar, a vida solitária, o esfriamento do amor para com Deus. Supere a insensibilidade. A culpa infundada é uma das enfermidades que mais comumente atacam os crentes de hoje, diz Mark Bubeck. A decepção em relação a Deus, a incompreensão da graça e do amor de Deus. David Simmons, no seu livro sobre a graça de Deus, descreve a conclusão que se chegou sobre a maioria dos seus pacientes. Metade dos meus pacientes poderia ir para casa em uma semana, se soubesse que estão perdoados. Segundo, admita sua orfandade espiritual. Olha o que diz o versículo 28 e 31. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Olha só. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Em nenhum momento da parábola o filho mais velho chamou o pai de pai. Aliás, ele nem queria entrar na casa. Não havia intimidade, um relacionamento distante. Jesus quis ensinar aqui nessa parábola que apesar de perto, o segundo filho também estava longe. É o seu caso? Você chama Deus de pai e se sente filho? Sabe, admita sua orfandade espiritual. Você tem um pai. Eu tenho um pai. Qual tipo de orfandade espiritual representa você? Você nunca se sentiu filho? Você é um filho rebelde? Ou você é um filho religioso? Efésios capítulo 1, versículo 5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Por meio de Jesus Cristo somos adotados para sermos filhos legítimos. Terceiro ponto, vença os seus pecados escravizadores. Olha o que diz o versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Olha a indagação do filho mais velho. Olha o seu filho, que desperdiçou tudo com as prostitutas. Na verdade, o texto não fala isso, né? A história não revelou que o filho mais novo gastou os seus recursos com prostitutas. Qual o problema da acusação do filho mais velho? Ele tinha uma mente maliciosa, presa ao pecado. A nuance do texto é mostrar que quando não temos intimidade com Deus e buscamos segui-lo, de alguma forma sempre seremos presos. Alguns pecados são pecados que tentam compensar um vazio que não é mais existencial, mas é relacional. Quando um pecado escraviza você, quando não há arrependimento verdadeiro. Olha o que diz 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando um pecado escraviza você, quando há constantes recaídas, olha o que diz Provérbios 28,13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quando um pecado escraviza você, quando ele passa a te dominar. Romanos 6,16 diz assim: não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Por isso, assuma, é o quarto ponto aqui, a sua condição de filho espiritual. Há uma voz de Deus para mim e para você essa noite: assuma essa posição, assuma essa filiação. Nós somos filhos, nós não somos órfãos, nós temos um pai.
Queridos, olha o versículo 22. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Roupas significam uma mentalidade nova. Sabe, às vezes o sentimento, sabe aquele sentimento que às vezes nós estamos longe do Pai, longe de um relacionamento com Deus, distante das coisas de Deus, aquele sentimento de inadequação, da impressão que a gente não faz parte. Eu não sei se você já passou por esse sentimento, da impressão que você não é merecedor. Você fala assim: não, eu não vou, eu estou sujo, eu estou contaminado, eu andei por tantos lugares, será? Eu não sou merecedor, eu nem vou. Como eu vou levantar as minhas mãos se as minhas mãos têm causado injustiça? Mas sabe o que o pai faz? Ele observa o filho de longe, vindo com as roupas sujas, passou por lugares imundos, mas o pai diz o quê? O pai: traga uma roupa nova, porque o meu filho está chegando. E a roupa nova é uma mentalidade nova. É o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar, usufruir a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que significa anel? Significa promessas. Deus está firmando uma aliança. Ele te pega, Ele te troca as tuas vestes, Ele coloca um anel no seu dedo, te chamando de filho e de filha. Herança é uma questão de filiação e não de merecimento. Nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Sandálias significa libertação. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e essa verdade libertará. Pastor, mas eu andei por tantos lugares por aí. Deus te chama, troca tuas vestes, coloca um anel no seu dedo e troca a sandália dos vossos pés, porque Ele é um Deus de recomeço, Ele é um Deus de reconciliação, Ele é um Deus que te espera, independente da condição pela qual você está. Romanos 6,11 diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Lucas 15:23, sabe o que o pai disse? Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Qual é o sentimento quando você está numa festa com os amigos? De alegria. Como renovar diariamente seu relacionamento com Deus Pai? Chame Deus de Pai. Cultive intimidade. Sinta-se protegido por Deus. Confie na provisão dEle. Reforce sua identidade como filho. Desfrute dos seus direitos. Nunca se sinta só. Siga o exemplo de Jesus. Contagie os outros com a visão da filiação divina. Seja sensível à ação do Espírito Santo. Gálatas 4,6 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, a qual clama: Abba, Pai. Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. No hebraico a palavra Abba, ela significa papai. Uma criança hebreia, quando ela estava começando a aprender a falar, ela dizia Abba. Ela balbuciava, como se dizer papá, papai. Esse espírito que está dentro de você, dentro de mim, precisa se relacionar como
nosso papai. Você consegue chamar Deus de papai? Você consegue chamar Deus de pai? Chegou a hora de você voltar para casa. Por onde você andou? Talvez você entrou aqui essa noite com sentimento de culpa, tristeza. Talvez você falou aí dentro do seu coração: hoje eu quero receber uma palavra para a minha vida. O Abba está falando com você. Talvez você se sente sujo, suja, culpados. Sabe o que o papai faz? Ele te chama para perto. Ele estava te esperando. Pastor, mas eu frequento a igreja sempre. Talvez você pode estar aqui, mas distante de um relacionamento com Ele. Talvez você tinha até então dificuldade de dizer papai. Pastor, mas olha as minhas vestes. Ele troca as tuas vestes. Pastor, mas eu não sei do meu propósito. Ele te mostra a aliança que tem contigo. Deus revela a sua aliança para aqueles que o temem. E Ele faz a conhecê-la. Pastor, mas eu tenho andado por tantos lugares por aí. Ele troca as suas sandálias. Pastor, eu não sou merecedor. Mas Ele mata o novilho melhor, mais gordo, e faz uma festa por sua causa. Sabe o que o Pai fez aqui? Ele disse para os seus servos: depressa, corram, porque o meu filho está chegando. Traga a melhor roupa, pega um anel, as sandálias. Que número que é? Eu já sei o número dele, porque eu o conheço, fui eu que o formei. Eu conheço o número, eu conheço quem ele é, eu conheço a altura, eu conheço o sentimento do coração, eu conheço até o que ele gosta. Por isso eu vou fazer o melhor comida, o melhor banquete, porque eu quero me alegrar com ele. O meu filho estava perdido, ele estava longe, mas ele voltou. Isso é digno de uma festa. O meu filho estava andando por aí, mas ele voltou, e o meu coração o recebe com amor, com compaixão, porque eu o amo e chamo ele pelo nome. A festa, porque o meu filho estava perdido, mas ele foi achado, ele foi encontrado. Deus está te chamando para um relacionamento. Deus está te chamando para a profundidade. Deus está te chamando para chegar perto, para ouvir os sussurros, a batida do seu coração. E Ele te diz: filha, filho, eu estava te esperando. Aonde estão os filhos? Se coloca de